quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Pastor Neto e mãe Estela estão no fim dessa tarde participando de uma celebração de casamento. O pastor Neto está celebrando o casamento, por isso que ele não está aqui, mas ele manda saudações à igreja também. O texto da palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 11, eu vou estar lendo na NVI, capítulo 6, 1 Timóteo 6, do verso 11 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. E diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto a você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em lugar inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado a Deus, porque nós podemos estar aqui nesta noite, ó Deus, e queremos e pedimos, em nome de Jesus, em nome desse Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, ministra na nossa vida, ó Deus, que saiamos daqui totalmente diferente daquilo que nós entramos aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu tenho dificuldade de soltar o papel, então eu trouxe um copo. Eu molho a mão aqui, agora eu consigo mexer no papel. O apóstolo Paulo está dando uma orientação muito especial para o seu filho na fé, filho querido, um jovem pastor que ainda tinha algumas dúvidas, tinha algumas dificuldades, mas Paulo está chamando a atenção deste filho querido e dando algumas orientações preciosas que nós tomamos para nós, porque esta orientação não é somente para Timóteo e não é somente para pastor, esta orientação é para você que está aqui. Esta orientação é para você que está participando conosco pela internet. E Paulo vai demonstrar para nós e vai dizer para nós que nós devemos ser identificados como os filhos de Deus, sermos identificados como discípulos de Jesus. Nós devemos ser identificados como pessoas que realmente viva aquilo que o Roberto Marinho falou aqui no momento da oração, antes da oração, quando ele diz, nós vivemos uma guerra. E vivemos sim, mas essa guerra está acabando em nome de Jesus, porque o Senhor há de voltar e arrebatar a sua igreja e estaremos juntos com o Senhor para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, nós não podemos esmorecer. Enquanto estivermos aqui, nós não podemos desanimar. Enquanto estivermos aqui, eu e você não podemos baixar guarda. Temos que estar alertas, atentos àquilo que o Senhor requer de nós. Então, nós vamos tomar as orientações aqui que Paulo dá a Timóteo, vamos tomar para nós essas orientações. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, ele é reconhecido pelo seu comportamento diante desse mundo.
E ele é reconhecido por aquilo que ele foge, ele sai de perto. Mas que são essas coisas? Nós lemos um texto, que o texto já começa dizendo que, olha, você, homem de Deus, foge de tudo isso. O que é isso? Quero convidar você a voltar um pouquinho no texto, até o versículo 3 deste mesmo capítulo, que diz assim, preste atenção, a partir do verso 3 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, como ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito das palavras. É daí que nascem a inveja, a provação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. O verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos e com muitas dores. Paulo está orientando o jovem Timóteo e está dizendo para nós que aquele que tem Jesus como Salvador e Senhor, aquele que recebeu a salvação e a nova vida em Jesus, anda em novidade de vida, abandonou os seus pecados, não tem mais prazer nas coisas deste mundo. Paulo está dizendo que essas pessoas elas não se envolvem em outras doutrinas. Está atenta à vontade de Deus, está atenta à doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e não escapa daquilo que o Senhor tem orientado e não é levado por outras pessoas com um ensino falso, com uma doutrina falsa, ou talvez pessoas que querem justificar o seu próprio pecado. Algumas pessoas, às vezes, querem justificar o seu próprio pecado, trazendo, então, outras doutrinas, ensinando outras doutrinas, e até querendo, com isso, fazer com que eles sejam vistos. Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. O orgulho nos leva a cometer vários pecados. Paulo está dizendo para Timóteo, foge dessas coisas, Timóteo. Foge disso. Foge de um coração orgulhoso. Se atente à palavra do Senhor. Faça tudo o que você tenha que fazer. E como Jesus disse, depois de fizermos tudo e cumprir tudo que nós devemos cumprir, nós temos que pensar, não fiz mais do que a minha obrigação. Certa feita, pastoreando uma igreja, um irmão chegou no pastor, o chamou no canto, e ele era um senhor já há muito tempo na igreja, e ele pegou um caderno de contas dele. E ele folheou aquele caderno, mostrou ao pastor, e disse assim, olha pastor, está vendo aqui? São as contas que eu pago todo mês. Né? Ele foi folhando, mês a mês, e o pastor olhou e falou, nossa, que legal, organizado, né? Bem organizado e tal. Ele falou, notou uma coisa, pastor? A primeira coisa que eu faço, todos os dias, todo mês, é dar o meu dízimo. Então, ele anota o dízimo, é a primeira coisa que eu dou. Eu peguei e falei assim, e aí? Não, estou dizendo ao senhor que eu tenho direitos na igreja, porque eu dou o dízimo todo mês. Meu irmão, você dá o dízimo todo mês? Falei, dou, não faz mais do que a sua obrigação.
Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que isso não é motivo para nós, né, para o dizimista, dizer, olha, eu sou melhor que o outro. Nós somos nada. Quando fazemos, não fazemos mais do que a nossa obrigação. É importante nós entendermos que no reino de Deus, nós temos que fugir de qualquer tipo de orgulho, qualquer coisa que possa achar que eu sou melhor que o irmão é melhor que o outro. Não existe isso no reino de Deus. Não existe isso no reino de Deus. Paulo está ensinando, olha, foge destas coisas, porque essas coisas vai trazer mal ao seu coração, essas coisas de querer ser orgulhoso, de querer aparecer, de querer ser mais importante que o irmão. Aí o camarada, daí a pouco, ele começa a achar que ele é uma estrela. A gente tem estrela gospel aí, né? Não sei se é gospel ou se é gospel, acho que é gospel, né? Nós temos umas estrelas gospel aí. Mas aonde há sol, não há estrela, irmãos. A Bíblia diz que Jesus é o sol. E aonde Jesus está, é Ele que tem que brilhar. Não somos nós que temos que brilhar. Paulo está dizendo, foge destas coisas, Timóteo. Não dê atenção a essas coisas, isso vai trazer para você uma mente pervertida, você vai ficar cego, você não vai conseguir enxergar a verdade, nem que ela seja esfregada na tua cara. Paulo está dizendo, foge destas coisas, porque a sua mente vai ficar pervertida, ela vai ficar contaminada com a cobiça, e a cobiça vai fazer com que as pessoas possam se desviar da própria fé, e vai trazer sobre ela muito sofrimento. Vai trazer sobre ela, sobre a sua família e sobre a própria igreja, muito sofrimento. Então, Paulo está dizendo, foge dessas coisas, porque isso não é para você. Você tem que ser alguém humilde, sabendo que você é usado pelo Senhor, que a obra de Deus que está sendo realizada através de você é mérito de Deus. Você é simplesmente um vaso que é usado para honrar e glorificar o Senhor. Que estará onde você está até Deus querer, quando Deus não quiser. Deus tira, Deus acaba com tudo. Existia um grupo na década de 80, chamado Grupo Semente. Era um grupo maravilhoso, onde tinha um dos participantes, era considerado um dos maiores poetas cristãos brasileiros, chamado Sérgio Pimenta. E esse grupo fazia músicas com altíssima qualidade de espiritualidade. Um dia, Sérgio Pimenta foi acometido de um câncer na perna e veio a falecer. E quando ele faleceu, alguns queriam continuar o Grupo Semente, mas Deus falou aos seus corações, chega, até aqui. Puxa, mas a gente podia fazer mais, né? A gente queria fazer mais. Acabou. Percebe? Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Deus vai usar a minha vida, e Deus vai usar a sua vida, até o momento que Ele determinar, é até aqui. Por isso que nós temos que aproveitar o tempo, não estar envolvido com essas coisas pequenas do nosso coração sujo, mas deixar Deus agir na nossa vida e fugir dessas coisas. E Deus está dizendo para nós, olha, foge disso. Isso está aí a todo lugar, onde você está, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos com seus familiares, com amigos. Foge dessas coisas. Não permita que o orgulho, que a soberba tome conta do seu coração, mas seja humilde, reconhecendo que a obra pertence a Deus. No segundo ponto é que Paulo mostra para Timóteo que o cristão é reconhecido não só por aquilo que ele foge, mas por aquilo que ele segue. Olha só o que o texto vai dizer para nós. Mas você, homem de Deus, a primeira parte, fuja de tudo isso, e na segunda parte, siga a justiça,
a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. O Senhor está dizendo que eu e você, ao mesmo tempo que fugimos destas coisas, temos que encher o nosso coração da justiça de Deus. A justiça de Deus não é a nossa própria justiça. Até porque a nossa própria justiça ela é baseada na vingança. Mas a justiça de Deus é baseada no seu amor e na sua misericórdia. E é nela que nós temos que nos agarrar. É nela que nós temos que tomar posse dessa justiça divina, sabendo que somos conduzidos pelo nosso Senhor e temos a compreensão de que Ele tem nos abençoado, tem nos guardado e quer sempre fazer o melhor para nós. E por isso que nós temos que viver debaixo dessa justiça divina. Mas também Ele vai nos orientar que nós devemos buscar a piedade, olhar para o próximo com amor, olhar para o próximo com compaixão, olhar para o próximo de forma que eu não fique alheio ao sofrimento do próximo, mas eu o ajude em suas necessidades, orando, intercedendo, ajudando naquilo que ele está precisando, estendendo a mão, partilhando o meu pão, se assim for necessário, para que ele seja abençoado. Por quê? Porque nós aprendemos, se nós queremos fazer a vontade do Senhor, e o Senhor Jesus nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Por isso que a piedade deve fazer parte da nossa vida, mas a fé também deve fazer parte da nossa vida. A fé não uma fé transitória, não uma fé temporária, não uma fé de intelecto, tipo, você acredita que Jesus exista e alguém vai dizer, claro que eu acredito que Jesus existe. Você crê no Senhor Jesus? É claro que eu creio. O que é Jesus na sua vida? Jesus para mim é a pessoa mais importante desse mundo, mas não é isso. Jesus, ele só se tornará importante para nós. Jesus só fará diferença em nossa vida se a minha fé for uma fé em que eu confie a minha vida e a minha salvação ao Senhor Jesus. É nessa fé que o Senhor espera que nós possamos trabalhar para Ele. Essa fé que está ligada à nossa fidelidade, sabendo que o Senhor tem me abençoado, que o Senhor tem me guardado, e o que cabe a mim fazer é obedecer a sua palavra. Para que nós possamos compreender essas coisas, nós precisamos ter um outro ponto que Paulo vai buscar aqui, que é o amor de Deus, o amor por Deus. Até o amor que você tem por Deus é Deus quem te dá. Até isso. E não é aquele amor de amigo, né? Não é aquele amor parceiro, de colega, não é aquele amor que você tem pela sua esposa, mas é um amor sacrificial que nós temos por Deus, para que nós possamos, então, pagar o preço, dizer não às coisas deste mundo, dizer não ao nosso próprio coração e dizer eu amo ao Senhor. E se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos à voz do Senhor Jesus, porque Ele diz, aquele que me ama faz a minha vontade. Não é contemplativo esse amor, não é sentimental esse amor é um amor transformado em ação. Deus disse para mim, fuja do pecado. Então, eu fujo do pecado, porque Deus, que me ama, diz que eu devo amá-lo, e para me provar que eu amo, eu o obedeço. O Senhor diz para mim, seja batizado, me receba como Salvador e Senhor da sua vida. E se eu amo ao Senhor, eu declaro isso com a minha voz, levantando a minha mão, dizendo, eu recebo Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Ó Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu amo o Senhor e eu quero fazer a tua vontade. Por isso que um outro ponto que Paulo nos diz aqui,
que é a perseverança, a constância, estar determinado em andar na presença do Senhor e não nos afastarmos. Tantas pessoas têm se afastado de Deus nesse tempo. Ao mesmo tempo que você tem se aproximado de Deus, ao mesmo tempo que tanta gente tem buscado a Deus, tanta gente que estava na igreja tem se afastado do Senhor. Que pena, que pena. É triste ver irmãos queridos que se afastaram do Senhor e não querem mais ouvir a voz do Senhor. Muitos estão desanimados, alguns revoltados, outros não entendendo o que está acontecendo, outros angustiados e estão longe do Senhor. Mas Paulo também vai dizer para nós: seja manso. Seja manso. Não entre em discussões vãs, discussões que levam às mágoas, levam ao ódio, levam à indiferença. Tenha paz no coração. Daquilo que depender de você, tenha paz com todos os homens. São orientações preciosas que Paulo está dando a Timóteo e a cada um de nós. Em terceiro lugar, o cristão deve ser reconhecido por aquilo que ele combate. Veja só o verso 12. Combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Havia naquele tempo, como há hoje, muitos falsos profetas. Basta ligar a televisão. Basta ligar. Eu morro de vontade de falar o nome para identificar eles para você, mas eu não vou falar, vou me segurar aqui. Mas você sabe, porque Deus mostra. Você sabe. Pastor, como que eu posso identificar um falso ensino? Estudando a Bíblia. Quando você conhece aquilo que é verdadeiro, você consegue identificar aquilo que é falso. Não precisa estudar o que é falso. Estude a Bíblia. E Deus vai abrir o seu coração. Deus vai abrir os seus olhos. E você vai enxergar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Algumas pessoas vão dizer, olha, a Bíblia precisa dar uma ajeitada, né? Eu não gosto de falar essa frase, mas ela é bem falada. Ela precisa ser atualizada, ou precisa ser modernizada, ser contextualizada. E eu gostei de uma frase que eu vi, que eu não sei de quem é, mas falou assim, a Bíblia não é nem antiga e nem moderna. A Bíblia é eterna. Por isso que nós podemos confiar, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quando todo mundo falar para você, rasga a Bíblia, que a Bíblia é mentira, fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia, fica com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não precisa ser mudada. Quem tem que ser mudado são as pessoas que precisam ser mudadas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos identificar a verdade de Deus, e juntamente com essa verdade, conhecendo essa verdade, nós tomamos posse daquilo que Paulo vai falar aqui. Tome posse da vida eterna, Timóteo. Tome posse da vida eterna, tenha paz no coração, tenha esperança de vida, desfrute da vida eterna aqui. Porque se nós pensamos assim, olha, o que é o melhor da vida eterna? O melhor da vida eterna é a presença de Jesus. Esse é o melhor da vida eterna para nós. Mas se nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, Jesus está onde? Em nós. Tomar posse da vida eterna significa andar em verdade na presença dEle, fazendo a vontade dEle,
tendo a presença dele na nossa vida, nós já estamos desfrutando da vida eterna com Deus, da esperança das promessas de Deus para nós, sabendo que tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos vivendo, tanta coisa ruim que nós estamos enfrentando, vai passar. Em nome de Jesus. Vai passar. A tempestade vai passar. A sua enfermidade aí, meu irmão, minha irmã, que você está assistindo aí, que talvez esteja aqui, vai passar. Deus vai te abençoar. E se o dia que você, se não, o dia que você morrer, você estará na presença de Deus, eu estarei na presença de Deus, não por nós, não, porque Deus prometeu que nos dará a vida eterna e a nossa salvação está guardada com Deus. Glória a Deus por isso. É por isso que nós podemos olhar para a palavra de Deus e combater o bom combate, apontar o erro, apontar o pecado, dizer, olha, esse que está pregando isso, que não condiz a palavra de Deus, ele é um falso profeta. Temos que condenar, irmãos, temos que apontar. As pessoas estão indo para o inferno porque ficam escutando um monte de mentiras e essas pessoas que inventam essas mentiras, ela trabalha com a cobiça das pessoas. Vem aqui, entrega o seu tudo, que Deus vai dar o triplo para você. O cara falou, caramba, vou entregar meu Scenic 2001, vou ganhar uma Ferrari. Vou lá. Que besteira. Quanta bobagem. E a gente ri aqui, mas você sabe que tem gente que acredita nisso. Piamente. Pessoas estão sendo enroladas para que esses falsos profetas tenham estrelismo, tenham destaque e possam cada vez ficar mais ricos, mais abastados. Mas Deus vai julgar. A Bíblia diz que Deus vai julgar. E às vezes eu penso, sabe, André? Eu vi um pastor falando assim, não fique preocupado com os membros da igreja quanto ao céu. Fique preocupado com os pastores, com os mestres, porque eles terão maior responsabilidade. Então, aquele que se diz pastor, talvez você está me ouvindo aí, cuidado, cuidado. Deus vai pesar a mão sobre cada um e vai medir sobre a obra que nós estamos realizando. Devemos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus não é brincadeira. A vida cristã não é brincadeira. O homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, ele é conhecido por aquilo que ele guarda. Paulo vai dizer, guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos em sermos irrepreensível, eu gosto muito do texto de Romanos, capítulo 8, o verso 33, quando Paulo vai dizer assim, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? Talvez nós podemos falar assim, o diabo pode fazer acusação. Meu vizinho pode fazer acusação. É Deus quem o justifica. Ser irrepreensível significa que as pessoas podem acusar você. Mas mesmo através da sua luta, da sua limitação, da sua dificuldade, você tem andado na presença do Senhor. Tem reconhecido o seu pecado. Tem dito, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha limitação. Significa que você deve olhar a palavra de Deus e entender, Senhor, eu sou pó,
eu sou cinza, mas eu estou aqui na tua presença. Quando pecar, não faz como Adão. A mulher que o Senhor me deu, me fez pecar. Malandro, pôs a culpa em Deus do pecado dele. A mulher pôs a culpa dela na serpente. Vamos fazer como Davi. Pequei contra o Senhor. Essa é a grande diferença desses dois homens. Pequei contra o Senhor. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Pequei contra Deus. Não fique temeroso de confessar o seu pecado contra Deus. Confesse. Confesse a Deus o seu pecado. Peça para Deus dar força para que você possa realmente guardar o mandamento do Senhor de forma irrepreensível. Dizendo, olha, eu sei que eu tenho erros, eu sei que eu tenho pecado, eu sei o que o diabo pode me acusar, mas o Senhor me perdoou. E o meu pecado não é doloso. Eu não tenho a intenção de pecar. O crente não pode ter a intenção de pecar. E se você tem essa intenção de pecar, enquanto muitos se desviam pelo caminho de Deus, por causa da sua própria arrogância e orgulho, e não quer andar na presença do Senhor, eu quero encerrar essa meditação lendo um texto para você, que está registrado em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 12, quando João diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, ou como brilha lá em Goiás, meio-dia, aquele sol de arrebentar, que você não consegue olhar para o sol. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Então ele tocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus. E ele vai dizer para João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão acontecendo, quanto as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita. Os 7 candelabros e as 7 estrelas são os anjos e das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Preste muita atenção. João tem uma visão. E os candelabros que ele vê são as 7 igrejas, que representa a igreja de Jesus. Entre elas, a primeira igreja batista de São Caetano do Sul. E João diz algo muito interessante, que Jesus anda no meio da igreja. Ele não só está no nosso coração, mas ele anda na igreja, ele bate a porta. Se alguém abrir a porta, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Jesus está batendo a porta. E esse Jesus, que João vê, segurando a igreja, ele diz algo muito importante em todas as cartas, a partir da igreja de Éfeso. Ele diz uma coisa:
Ele anda no meio da igreja e ele vai dizer assim: eu te conheço. Eu te conheço. Ele não fala para a igreja em geral. Ele fala para você, para cada um de nós. Eu te conheço. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua vida. Preste muita atenção. Se você tem na sua vida manifestações mundanas, o Senhor sabe. Talvez a pessoa que está do seu lado não saiba, mas o Senhor sabe. Se você está envolvido com pornografia, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor vê, Ele sabe. Se você está envolvido em maus negócios, o Senhor sabe. Se você está envolvido em prostituição, o Senhor sabe. Se você está traindo a Jesus, o Senhor sabe. Ele te conhece. Ele te conhece. O crente é conhecido por aquilo que ele foge, por aquilo que ele busca. O crente é conhecido por aquilo que ele almeja, por aquilo que ele combate e por aquilo que ele guarda no seu coração. Guarde a sua vida do pecado, meu irmão. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Tenha humildade, não seja orgulhoso. Joga isso aos pés. Pede o Senhor para ter compaixão e misericórdia de sua vida. Deixa Deus limpar a sua vida. Porque o caminho em que você está vai te levar à morte. A morte da sua vida espiritual. A morte do seu relacionamento com Deus. Vai te levar à morte do seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Nós precisamos estar alertas. Que tipo de crente tem sido você? Não aqui, hoje, amanhã, quando você chegar em casa. Peça perdão a Deus. Porque Deus vê a minha vida e a sua vida. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo e diz para nós: guarde o mandamento imaculado. Eu só posso guardar este mandamento. Eu só posso guardar as ordens do Senhor se todo dolo e toda maldade estiver fora do meu coração. Você não consegue fazer isso. É só Jesus que vai fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fechemos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Nos abençoe. Aqui estamos nós, ó Deus, eu sei que todos nós temos situações e lutas que precisamos nos desprender para que sejamos abençoados pelo Senhor. O Senhor conhece, o Senhor vê cada vida. Que Teu Espírito Santo possa nos incomodar. E se há alguém aqui, ó Deus, com um orgulho tão grande no seu coração, com uma soberba tão grande, dizendo que não precisa do Senhor, nesta noite, que essa pessoa não consiga pegar no sono até confessar o seu pecado e estar em paz contigo, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Que nós possamos realmente, como filhos do Senhor, como os discípulos de Jesus, buscar fugir das coisas deste mundo e correr para os braços de Jesus. É a nossa oração, em Seu nome, Senhor Jesus.
Amém. Ficamos em